Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Iremos dar início com a nossa aula da disciplina de História, tá? Vocês vão abrir o livro na página 39 para que a gente possa dar continuidade. Vamos falar sobre a presença estrangeira na costa do Brasil, tá? O que é que nos traz esse tema? Nós estamos dando continuidade ao conteúdo da aula passada. Nós vamos falar sobre as feitorias e sua capacidade de defender o território recentemente conquistado por eles. Outras nações tentaram invadir o território de posse portuguesa. A conjuntura europeia, nesse período, no qual diversas nações buscavam enriquecer e conquistar novos territórios, tanto para povoar como para explorar suas riquezas, levou ao enfrentamento, tá? As invasões e as lutas entre os diversos reinos europeus. Nesse período era comum que muitos reinos fizessem uso da pirataria para poder atacar e roubar as riquezas coloniais de outras nações. Então, com tudo isso, os portugueses se viram forçados, tá? A adentrar, a entrar no território e iniciar um processo de colonização mais consistente. Então, com as feitorias, o território conquistado por Portugal estava protegido? Não exatamente. Outras nações não reconheceram a conquista portuguesa e decidiram aportar por aqui. O avô de Urbano explicou que, assim como Portugal, outros reinos europeus buscavam riquezas nas terras do Novo Mundo. A França e a Inglaterra, interessadas nos recursos da América, mandaram diversas expedições para explorar as terras brasileiras. Além disso, promoviam ataques a navios portugueses para roubar suas cargas. Os portugueses, ameaçados pela presença desses estrangeiros, decidiram colonizar as terras da América para evitar que outras nações tomassem o território para si. A ocupação do território colonial. Então foi por medo que os portugueses passaram a olhar para o Brasil? Sim. Além disso, Portugal havia perdido espaço no comércio com as Índias e já não obtinham grandes lucros como as especiarias. Lembra que nós falamos das especiarias no bimestre passado? Joaquim explicou a Urbano que Portugal não poderia ficar com o comércio das Índias e a exploração da América, por isso optou pela colonização do território americano. Página 40. Você já precisou escolher algo entre diversas opções por não poder levar tudo ao mesmo tempo? O que você levou em consideração para a sua escolha? Apesar da escolha feita por Portugal, o fato era que esse país não tinha recursos para povoar e explorar todo o território brasileiro. Assim, resolveu doar as terras para pessoas escolhidas pelo rei, que as ocupariam e explorariam seus recursos. Esse sistema recebeu o nome de capitanias hereditárias e entrou em vigor em 1534. Você sabe o que significa o termo hereditário? Urbano ficou pensando em como seria feita essa divisão. O avô explicou então que o território que pertencia a Portugal foi dividido em 15 partes, doadas a 12 pessoas escolhidas pelo rei de Portugal, as quais ficaram conhecidas como os donatários. Nem todos os donatários se interessaram pelas capitanias que receberam. Alguns nem vieram conhecer as terras doadas, e outros poucos se comprometeram com as recomendações feitas pela coroa, como fundar vilas, impedir invasões, conceder porções de terra aos moradores e arrecadar impostos da população. Apenas 2 donatários conseguiram cumprir as tarefas recebidas: Duarte Coelho, responsável pela capitania de Pernambuco, e Martim Afonso de Souza, donatário da capitania de São Vicente. Eles investiram no cultivo da cana e na produção de açúcar. Número 3. Observe a divisão das capitanias no mapa da página anterior e complete o parágrafo com as palavras do quadro. Então, nós estamos vendo algumas palavras, vocês vão completar, a frase, com essas palavras, tá? 4. O sistema das capitanias hereditárias atendeu às expectativas do rei de Portugal. Por quê? Para organizar a administração do território português na América, o rei de Portugal instituiu um novo tipo de governo do Brasil, o governo geral.
quem ocupava o cargo de governador-geral deveria auxiliar os donatários a desenvolver suas capitanias, instaurar engenhos para a produção de açúcar e defender o território de nações inimigas. 5. Qual é a relação da cidade representada na imagem acima com o governo geral? Urbano estava gostando de conhecer essa parte da história do Brasil, que revelava um movimento de pessoas em nosso território. Joaquim comentou com o Neto que os movimentos de pessoas e produtos estiveram presentes em todos os momentos da história do Brasil. Você concorda de algum evento histórico que esteja associado ao Você se recorda, de algum evento histórico que esteja associado ao movimento de pessoas e produtos? Estamos encerrando por aqui com a nossa aula da disciplina de História.